Bom dia, Henrique. Uau! Tudo bem? Olá, Diego, tudo bom, cara? Tudo bom. Obrigado mesmo por essa oportunidade aí. Não, obrigado você. E tá com frio aí ou não? Você tá no Canadá, né? Tá em Estamos no Toronto. Canadá, eu moro em Toronto já há 15 anos. Tá. Cara, está entrando na primavera aqui, mas é aquela doideira. Às vezes ainda tem uma nevascazinha final de abril, maio, às vezes aparece Sei como é. uma nevezinha, mas tá assim, ó. Agora tá 1 grau Então, positivo, assim me dizer. 1 grau positivo, já dá para sair na rua de bermuda. Churrasco praticamente. Vou fazer uma inveja para você então, para falar o tempo que eu tô aqui agora. Tô no Ah, meu. interior de São Paulo. Vamos ver se eu ganho um pouquinho aí olha, 27 caminhando para apontando para 29 hoje durante o dia. Meu, isso aí são das coisas que a gente sente falta do Brasil. Minha esposa é de Jundiaí. Ela Ela é é de de Jundiaí. Jundiaí? Olha Ela só, é que de legal. Terra boa Jundiaí. aqui. A gente mudou para cá em 2011, em Toronto. Nossos filhos Tá, nasceram aqui, mas, obviamente, nossa família inteira está aí no Brasil. Eu sou de legal. Minas, como dá para perceber aí no sotaque, né? Tá sutil, tá sutil. Você já Tá? conseguiu desgarrar Mais pro fim a bastante. galera ia descobrir. Eu acho que o pessoal ia descobrir automaticamente. Vai perceber. Henrique, cara, muito obrigado, tá? A gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar, mas obrigado pela disponibilidade, tá? Obrigado pelo interesse em ajudar a comunidade aqui. Obrigado por representar bem o Brasil em todo esse mundo afora, como você tem feito nos últimos anos, a gente vai falar sobre isso. Mas, cara, obrigado por esse espaço. Acho que a nossa missão aqui na Dentshot, meio do Rodrigo, é facilitar essas portas de entradas, essas barreiras, tirar algumas questões que parece verdade, mentira, tirar essa fumaça, tá? Sim. Então a gente gosta muito de facilitar essa comunicação de maneira até mais palatável. Então, obrigado por participar desse momento com a gente, cara. No, Diego, não, o prazer é meu, a alegria é minha estar falando aqui em português, como eu falei, né? Uma coisa até, desculpa se eu tropeçar nas palavras, não é nenhum artifício que eu estou criando aqui, não, é algo bem natural. O meu nervosismo também de falar em português, mas muito feliz mesmo. Eu acho que uma das coisas que mais me alegram na minha carreira em identity, Uhum, essa nossa indústria, não é pequena, não. Ela é uma indústria gigante, mas é uma indústria muito conectada, né? Acaba que todo mundo se conhece, todo mundo se sim, conversa. E você falou aí a questão de ser brasileiro também, né? Quando eu esbarro com algum cliente, mundo afora do Brasil, eu falo, Brasil na Copa. Eu sinto aquele orgulho dessas pessoas também que compartilham uma história parecida com a nossa, tem tem esses pontos em comum que eu acho que contam muito também, né? Em sim. conversa com cliente, em conversa com fornecedor, em conversa com parceiro. Quando encontra algum brasileiro, é interessante como o vínculo fica um pouco diferente. Fica. E assim, é a nossa língua, não tem jeito, nosso coração tá aí. A gente tem palavras que só a gente sabe a origem dela, o que que ela significa, né? Não é mesmo? Então, é mesmo. Essa é uma delas. Pois é. Mas legal, Henrique, já para a gente começar aqui aquecendo, a gente aqueceu os motores, mas quem que é o Henrique Teixeira, não na frente de Identity per si ou tecnologia? Quem que é o Henrique fora de cena de tecnologia? Nossa, cara, uma pessoa muito tímida. Não parece. Eu cresci uma criança muito tímida, muito Tá, introspectivo, assim, em festinha de criança, assim, eu era aquele que ficava no grupo dos adultos, caladinho ali, prestando atenção em tá, conversa, conversando com os adultos e observando tudo. Observando tudo, tá. eu via meus primos, meus amigos correndo, aquela correria toda. E hoje eu sou o pai, né? Tenho dois filhos, um de 12, um menino de 12, Legal. uma menina de 8, nasceram aqui no Canadá, e é Uhum. engraçado, né? Você vê aquelas crianças assim, e aí, vamos brincar, vamos correr. Eu falei, nossa, não quero sair correndo aqui, não. Então, assim, isso, acho que a minha personalidade ainda hoje me levou para esse lado aí. Então, assim, música, né? Você está vendo aqui atrás, aqui, música foi uma coisa muito constante na minha vida inteira, Legal. inteira. Então, assim, essa questão da timidez também me ajudou muito a como conseguir expressar minhas ideias, como conseguir Tá bom. expressar a minha voz de uma forma que seja inteligível também, né? Então, acho que Tá. isso ajudou muito. Então, sempre tive banda, sempre toquei e a trilha sonora, sempre tinha uma trilha sonora acontecendo em momentos da minha vida. Então, assim, é,
Eu acho que é isso, cara. Uma paixão muito grande pela música e talvez uma Legal. paixão em criar comunidade, né? Então, assim, juntar gente quando seja em volta de uma banda que você gosta, de um gênero Sim, sim, musical que você gosta, mas em uma sim. profissão, né? Uma Sim. profissão que acabou. Quando eu converso com pessoas em identity, né, eu pergunto para elas: você é, procurou essa profissão e foi atrás dela, Uhum, ou ela apareceu para você? Para mim, a identity uhum. apareceu para mim. Eu nem sabia que a Tá, identity existia, né? tá. Mas então, assim, cresci aí nos anos 80, 90, né? Então, obviamente, o meu estilo musical aí é grunge, é música Ok. mais pesada. Música boa de qualidade, eu Pois tenho é, que eu defender essa tive bandeira também. muita banda cover de Nirvana, Legal. Pearl Jam, de Olha punk aí. rock também. Então, assim, Tá. depois, obviamente, meu espectro e gosto musical ampliou um pouco, mas depois de velho, viu? Depois de velho que isso Ok, aconteceu. ok, É, ok. e uma das coisas também, não sou bom É. de jeito nenhum com nenhum esporte de bola. É, É, ok, o pessoal pergunta, você é brasileiro, você é bom no futebol. Não, cara, eu gosto de assistir, às vezes, né? Eu torço pro Galo, Atlético Mineiro, eu sou ok. nascido em Belo Horizonte, mas acabei apaixonado por esqui também, trabalhei como na patrulha de esqui do Canadá durante 4 Olha anos isso. Eu não aqui. imaginava essa parte. E aí, meu filho hoje, meus dois filhos, eles são corredores de esqui, eles competem em esqui, mesmo, obviamente, na categoria deles, de criança e tal. Mas hoje, essa é uma outra paixão também. Nossas viagens de família e tal, a gente ainda consegue viajar os quatro juntos assim, né? Meu filho está quase virando adolescente, já vai querer, né, fazer Claro, os claro, passeios, o rolê dele claro, separado, mas hoje o esqui também é uma coisa cultural do Canadá aqui claro, também, mas claro. é uma coisa que a nossa família, nós quatro, a gente curte fazer muito esse tipo de coisa, atividade junto, enquanto a gente ainda Boa. pode. Sim. E até, já vi até o primeiro comentário aqui no LinkedIn. Bom gosto musical, eu concordo. Você tem um ótimo gosto, certamente um Ah, excelente talento. E falando em talento musical, vou trazer aqui para a página agora um cara que é talentoso demais em música também, o Rodrigo Fonseca. E aí, Rodrigo, tudo bem? fala, E Rodrigo. aí? Não, nem tanto. Tô tentando, tô aprendendo. Desculpa o atraso aí, gente. Oi, Henrique, prazer falar com você. Também sou um colega guitarrista aí, já vi as guitarras no fundo aí. Ô, show de bola, Rodrigo, é um prazer, viu? Não, e que Faço música que som, você gosta de prazer. tocar, Rodrigo? Cara, eu sou mais rock alternativo, né? Nos 2000, final dos anos 90 é o mais a minha pegada, mas eu toco um pouco de tudo, desde pop rock, flashback, tal. Bom demais. Então, Então, acho que assim, até um. Vai lá, Henrique, fica à vontade. não, não, eu ia falar isso, cara, que eu tive essa encruzilhada, assim, que eu fico até imaginando talvez um universo paralelo tivesse acontecido. Se eu fosse nessa linha aí de música. Eu conheci pessoal do Sepultura, né, Uhum. pessoal de Olha, BH e tal, mas, tá. assim, eu lembro vividamente um dia que meu pai chegou comigo, assim, me sentou na minha cama, assim, no meu quarto, e falou: Henrique, olha só, você está no terceiro ano do colegial, né? Eu tava lá, eu estudava em BH. Ó, suas notas estão indo tudo indo para baixo as notas aqui. E eu tava cada vez bucando uns shows maiores, fazendo umas caloradas, umas festas Ok, doidas, umas Uhum. festas muito ok, legais, assim, sabe? A banda, ok. assim, não, mas a banda tá indo muito bem. Eu falei, ó, Henrique, olha só, você tem que tomar uma decisão agora, você vai fazer esse vestibular agora, é, para com esse negócio de música, você faz o vestibular, faz a faculdade, aí você compra quantas guitarras você quiser depois. E assim, eu fiquei pensando naquele negócio, daí eu falei, caramba, e assim talvez a minha cabeça, né, ok, Uhum, bem analítica a minha cabeça, falei assim, realmente, cara, no meu bairro tinha uns 10 guitarristas, talvez muito mais Uhum. talentosos do que eu. E ok. aí eu falei, realmente, eu acho que eu vou ter que seguir nessa linha aí. Eu apliquei lá, Ciência da Computação, PUC-MG, e aí começou lá essa viagem doida no mundo de IT. Mas eu sempre sabia que. Outra coisa, eu sempre sabia que eu ia estudar uma coisa de computação. Eu achei que eu ia desenvolver joguinho, videogame, Isso essas que eu ia coisas. perguntar Uhum. para ti. Porque, assim, eu não compartilhei nem para o Rodrigo até agora, nem para o Henrique, mas também já tive minha interação com música anos atrás, eu tocava piano, baixo também,
Eu acho que a complexidade a que está em comum na gente aqui, que a música ela é complexa, ela tem sua complexidade. Não tô dizendo que Muito, todo a mundo trabalha com matemática TI. pura, a matemática está lá nela. Exato. Compasso 4x4, ou essas Outros bandas, tempos, pegar né? banda igual Tu, banda igual. Tem uma banda nova canadense, Andini de Poitrine, que é tudo É, microtonal, é tudo matemática, olha é aí. bem complexo. É complexo. E assim, essa área que a gente está hoje, a área de tecnologia, ela. Acho que um ponto que eu queria fazer um gancho aqui, o seu pai, Henrique, ele falou para ti, ele te deu esse highlight, falou, cara, é o momento de tomar decisão, né? É. E essa decisão ou essa orientação partiu dele para ti, você começou, já tinha essa afinidade, mas como que você realmente chegou na área de tecnologia e falou, cara, a partir daqui é aqui que eu vou aterrissar e é aqui que eu vou começar a crescer? Qual que foi o... Era Cara, ter isso no primeiro campo? sem dúvida nenhuma. Assim, eu nunca tive dúvida Ah, nenhuma que eu ia trabalhar com isso. Eu acho que assim, meu pai ele era engenheiro de telecomunicações, eu trabalhava na uhum, empresa chamada Telemig. Telemig, depois uhum, virou Oi. E aí, ah, eu lembro na minha casa, a gente teve lá, eu era pequenininho, chegou lá um PC, um clone de um Z80 russo, uhum, era ainda final da reserva de mercado no Brasil. E aí eu já fazia umas programaçãozinhas em Basic, fazia uns joguinhos em Basic ali. Então, assim, eu falei, é isso que eu vou fazer. O resto da minha vida é isso aqui. Né? Eu lembro quando eu ganhei o Atari, eu falei, não, isso aqui, pronto, não preciso mais sair de casa. Eu posso ficar ok, jogando Frogger aqui o resto da vida. Então, assim, eu ok. sabia que ia ser aquilo. Então, com certeza, quando chegou a época de escolher profissão, não, é ciência da computação. Não tinha nem o que. Não teve um questionamento. Ah, isso ou aquilo. Talvez, eu acho que Hum, eu lembro quando eu fiz meu formulário na PUC, na Federal, você tem que colocar a sua primeira opção e a segunda opção. Acho que a segunda opção era marketing, uma coisa de marketing, assim. Acho que talvez foi o que acabei virando, profissionalmente falando assim, mas uhum. sempre ciência da computação estava lá e era uma certeza. Agora, isso é o que a gente planeja, né? Depois a vida E, mostra só a surpresa pra exatamente. gente. É. Exatamente. Porque, como você bem disse também no nosso papo offline, é que a carreira ela não é linear. Não. Então, você passou por grandes empresas e está numa gigante empresa atualmente também. Então, você passou por IBM, passou por Microsoft, foi colega do Rodrigo, nosso em tempos diferentes aqui, Uhum. Sorte. passou pelo Gartner, né? Qual que foi aí o trajeto, cara? Não foi linear, mas como que você foi se preparando até para a gente dar um insumo para quem está assistindo a gente nessa linha de quero entrar para o mundo de AM, quero preparar para uma tecnologia, para o mundo global. Como que você vê essa preparação, essa construção? Legal, Diego, e assim, é uma história de 25 anos, vou tentar resumir aqui para não ficar muito chato, né? 25 anos, cara, eu tô velho já, velho, velho de guerra. Mas assim, começou lá atrás, quando eu me formei, e voltando àquela questão, igual quando eu via meus amigos guitarristas, né? Falei, pô, tem muito cara que toca muito mais guitarra que eu aqui. Eu tava Ok. lá já me formando na PUC, eu falei, cara, tem muito cara bom aqui. Os caras faziam programação de olho fechado, assim, Uhum, muito mais uhum, rápido que eu uhum, conseguia fazer linha de uhum, código, os caras eram 3 vezes mais uhum, rápido. Eu, uhum, eu, eu entregava, eu precisava ser feito, fazia, mas eu não era o uhum. melhor ali da sala na parte de escrever linha de código, não. Eu falei, Uhum. caramba, isso aqui não tá muito legal, né? Até que Tá. apareceu um cara e falou assim, Henrique, por que você não trabalha com consultoria? Eu falei, Hum, fala mais sobre isso. Eu nunca hum, ouvi falar. O que é consultoria? Não, você Uhum. pega um software que já existe, você vai lá nas empresas e instala esse software. Opa, mas peraí, o negócio já vem pronto? Você não tem que hum. escrever o código? Não, 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 o software é pronto. Aí Ok, você pega lá o CD, coloca o ok. CD na máquina, você instala lá. Fala, pô, isso aí eu sei fazer, ué. Aí meu primeiro emprego foi numa empresa em Belo Horizonte, que era um parceiro de uma empresa chamada BMC Software. BMC Software, na Bom, época, ela conheci. tinha duas linhas de produto, uma linha mais de ITSM, de gerenciamento de, Uhum, de performance, monitoração, etc., uhum, e Uhum. uma linha de identity, que era o Control uhum. SA. O Control Ok, SA, talvez era o vovô lá do SailPoint. Tá? tá bom. Tá. Então, assim, meu primeiro projeto foi consultoria em delivery, implementando software Control SA, no parceiro da BMC. Então, Tá. então assim, eu nem sabia o que Deixa eu era te interromper aqui. identity. Aí você, vamos dizer que você colocou primeiro o pezinho em Identity. Foi. Você fez uma preparação prévia em Identity ou você se aceitou ao risco e falou, vou aprender sobre isso on fly?
Cara, meu chefe chegou com um manual e falou: isso aqui é o manual, né? Como é que instala? Eu falei: você vai para um cliente segunda-feira. Eu falei: vamos embora. Preparei Era nada. assim que a gente se preparava, né? Antigamente era assim, né? Chegava, ó, segunda-feira você é um especialista. Rodrigo, tinha aquela piada, não sei se o pessoal ainda faz hoje no escritório, que eu acho que isso é bullying, né? Você fala assim, se você pegar um cara com um manual na mesa dele, eu falo, pronto, você é o especialista agora desse negócio aí. Você abriu e Exatamente. leu esse manual, agora eu sou especialista desse negócio aí. Mas eu não estou exagerando. Foi literalmente isso. O cara falou assim, não, a gente precisa de gente para instalar, a gente está com um projeto gigante aqui, era Brasil Telecom, lá em Brasília. Você vai lá segunda-feira. Eu falei, beleza. Tá, e aí, como é que faz? Não, está nesse manual aqui. Você vai lendo no avião, você vai lá e vai falar com o cliente. Ou seja, teve aí uma etapa de risco, mas também teve um compromisso seu, Teve. né? Talvez a minha inexperiência ali, falar também, poxa, isso é Uhum, arriscado ou não? Eu não sei, não tinha uma referência. Primeiro Uhum, job, uhum. primeira, né? Então talvez teve ali, realmente, voltando atrás, aí tinham dois outros colegas que viraram grandes amigos nessa empresa uhum. aí, e falaram, não, é assim que faz, é assim que não faz. Até como você se portar na frente do cliente, Sim. né? Então eu fui com esse outro colega, falei, então é assim que você fala, você não ficar todo esquisitão lá, como é que você aperta a mão Uhum, da pessoa? Assim, Claro. tudo isso foi aprendido assim meio em campo e aprender fazendo uhum. também, né? Eu não sei se isso foi a melhor forma, não, mas foi como aconteceu, né? Sim, sim. Então, assim, uma pergunta que eu faço nos outros podcasts que eu estou entrevistando, eu falo, olha, como é que você entrou em Identity? Você foi lá e buscou isso? Ou foi a Identity que te Hum, achou? Comigo foi a Identity que me achou. Então, assim, então começou ali, tá, eu comecei em Uhum. delivery, né? Então, assim, tá bom. implementando projetos de Identity. Foi o primeiro projeto ali. E, Depois da... Desculpa, vai lá. não, eu ia até te inventar uma outra pergunta. E aí, como você comentou, né? Às vezes as pessoas perguntam, foi você que escolheu a Identity ou foi você, ou a Identity que te escolheu? E para quem está escolhendo a Identity, né? Para quem está hoje começando a carreira, pessoal que está saindo da faculdade, como é que o pessoal faz essa. Como é que você acha que o pessoal pode fazer essa transição, né? De escolher essa área de Identity? Porque, como você falou, não é a mais popular, né? O pessoal quer ser desenvolvedor, quer fazer jogo, ninguém quer trabalhar com Quer identidade. desenvolver Como é que AI pode hoje em ser ver isso dia? aí? Eu não sei se eu estou vivendo um cone assim, sabe aquele negócio do cone do silêncio, assim, mas Aham. uma câmera do eco assim das coisas, mas para mim a Identity está bombando, né? Se você parar para Uhum, pensar, né? Realmente, o software, engenharia de software é muito popular, você vai ser o programador, mas uhum, cara, se você entrar lá no no Cloud Code, AI vai fazer código muito mais rápido do que o uhum, melhor cara Uhum, da PUC lá quando formou comigo, entendeu? uhum, Então, concordo. assim, para dar essa perspectiva para quem está cogitando essa profissão, eu acho que assim tem esse conceito de identity no meio da segurança, em cybersecurity como um uhum, todo, né? Então, se você imaginar as carreiras que você pode seguir em TI, né, de uma forma bem ampla, cyber já é um negócio que vai, ok, dar um foco maior. Não, você gosta, você tem esse interesse em cyber, então cyber está ali. Se você parar para pensar hoje, todas as ameaças, as maiores ameaças e brechas que acontecem, invasões que acontecem, são abusando credenciais de de identidade. acesso, são Uhum, abusando a parte de identity, né, dessas empresas. Então, hoje, dentro de cyber, eu acho que assim, alguém pode chegar lá aí, talvez nos comentários, e discordar comigo. Dentro de cyber hoje, eu não vejo uma disciplina que seja mais efetiva em Uhum. prevenir esse tipo de ataque e reagir a esse tipo de ataque também. Então, assim, eu acho que é uma profissão de muito lucrativa hoje, porque uhum, ainda mais se você tiver ainda já meio que acertado, não, eu quero fazer uma All in Cybersecurity, a uhum, Identity seja talvez a principal disciplina para proteger esses ataques mais modernos, né? Ok. A gente fala, por exemplo, hoje a gente está numa transição aí de nuvem para AI, né? uhum. O jeito que a infraestrutura de TI está rodando é uma infraestrutura em nuvem, agora mudando para AI. A constante dessa transição aí, para mim, é a identidade. Ô, Henrique, Uhum. agora aproveitando isso que você trouxe, realmente concordo contigo, a Identity está no core, está no centro das atenções, e isso na RSA ficou mais evidente ainda. Uhum. Você coloca identidade em cima da identidade, ou em torno dela, você começa a desenhar estratégia, né? Até a Isso. estratégia de desenvolvimento, se tem alguém que desenvolve e quer participar do ambiente de identidade em Uhum. desenvolvimento, tem espaço. Identidade, acho que, não sei se você concorda comigo, mas eu e o Rodrigo, a gente tem um consenso que identidade não é só a parte técnica.
você tem a parte de comunicação da identidade, você tem uma parte da evangelização, você tem uma parte de negociação de etapas, de autenticação, que envolve técnico, sim, mas existem outros capítulos de identidade que não é só você configurar um IGA, um KIN, configurar um PAN. Você concorda com isso também, que existe capítulos de identidade que podem ser aproveitados nesse momento? Tem muito. Eu acho que não só em identity, tá? Para ser bem Legal, concordo. amplo aqui, sincero na resposta, eu acho que Uhum. toda profissão, eu acho que a gente falou um pouquinho sobre isso, Diego, também. A Uhum. parte de comunicação talvez seja uma das coisas mais Sim, importantes. sim. Seja você um gerente de projeto, seja você o desenvolvedor, seja você um cara de Uhum. suporte, seja você um gerente. Eu acho que a comunicação hoje talvez seja o skill mais importante para qualquer profissional, em qualquer área, mesmo que não Até na seja música, TI. né? Na música, cara, eu acho que Verdade. assim, eu tenho É. muito amigo músico ainda, e falo assim, pô, hoje não é só eu chegar lá e tocar bem pra caramba, não. Eu tenho que tocar, eu tenho que ter um canal no YouTube, eu tenho que postar Uhum. as coisas, eu tenho que fazer o meu CEO aqui, o meu marketing e tal. Então, o cara vira um especialista de marketing, um especialista de Uhum. vendas, tudo, né? Então, assim, em identity, eu vou falar por mim. Tá, então eu falei lá do comecinho da minha carreira, uma das coisas que talvez a música me ajudou e talvez essa questão não linear na minha carreira me expôs também a cargos em venda, né? Ok. Então, depois da BMC, eu passei foi CA Technologies. Eu fiquei Uhum. 4 anos na BMC, depois 4 anos na CA, depois eu fui para IBM, fiquei um tempão na IBM, fui para a Oracle. Então, assim, e em cargos em delivery, cargos em pré-venda, cargos em venda, fui gerente de venda na Oracle, cuidando de toda a venda da Uhum. Oracle no Brasil inteiro, de identity e data security. Então, assim, a parte da comunicação vai ser o que vai ser o amplificador do conhecimento que você sabe, né? Então, você vai Ok. acumulando conhecimento Uhum. Uhum. em identity, o que quer que seja, em AI, você escolhe, né, um caminho aí. Mas se você não tiver essa clareza no jeito como você vai expor suas ideias, como Uhum. você vai vender aquela ideia, é como se estivesse tocando a música sem aquele amplificador, né? Você vai ser Legal. aquela pessoa, talvez, operacional, você vai ser aquela Ok. pessoa que talvez muito competente, mas então, para responder essa pergunta aí, Diego, eu acho que sim. Hoje, talvez não só em identity, você tem que ser um cara muito mais multifacetado aí, né? E Claro. a comunicação, para mim, se tiver uma coisa que a pessoa aqui no live talvez leve para casa, depois dessa conversa nossa aqui, é quão importante a comunicação é, né? Concordo. Concordo. E isso foi muito forte para mim, até como um imigrante, né? Saindo Hum. depois da Oracle, eu voltei para a IBM no Canadá, né? Ok. E desculpa levar a conversa para um caminho assim, mas eu acho que é Fica à relevante vontade. por causa dessa pergunta que você fez aí Claro. das várias coisas que influenciam no sucesso de um profissional em Uhum. identity, né? Tem que Uhum. ser multifacetado, sim. O cara tem que saber fazer vários tipos de skills. Mas quando eu mudei para o Canadá, realmente é muito diferente. Você já deve falar, o cara para começar a carreira lá tem que ter experiência canadense. Eu acho que isso é uma baboseira, tá? Isso aí é mentira. Mas o que eles falam isso é a clareza na Boa. comunicação, né? É igual eu falei lá atrás, a primeira vez que eu fui ver um cliente, como é que você aperta a mão de um cliente? Como é que você fala com o cliente de uma forma que é clara e fala, "Não, esse cara não é doido, não, o cara está entendendo, ele está me escutando." Então, assim, essa questão de chegar lá e ver, poxa, meu inglês eu achei que tava bom, né? Eu cantava minhas músicas em inglês, eu transcrevia do Uhum. rádio lá as músicas, não tinha YouTube na época. Mas você vê esse gap, né, da Sim. comunicação aí, Uhum. e é sofrido. É sofrido, sim, por Tá. mais que a gente seja, não, eu sou fluente aqui no Brasil, eu falo, você vai chegar lá, vai ter esse Uhum. gap. Então, assim, abala, assim, até a sua saúde mental, como você vai se comparar ali no Sim. mercado, em Sim. outra Sim. língua, e etc. Uhum. Então, foi daquele. Mas me expondo a situações, por exemplo, de vendas, você falou, ok, é assim que vende. É assim que o Uhum. bom vendedor Uhum. é que ele estava escutando também o problema antes de falar da Uhum. solução, Uhum. né? Uhum. Então foi somando isso, eu fui aprendendo Tá aqueles bom. skills, aprendendo aqueles Tá skills. bom. A comunicação ainda sofria, a comunicação ainda Claro. sofria, Ok. até quando, cara, depois de que eu estava na IBM no Canadá, fui para a Uhum. Microsoft no Uhum. Canadá, Uhum. voltei Uhum. para a IBM no Canadá, eu saí da IBM 3 vezes. Aí, Já pode pedir depois, música. depois da IBM, né? Música no Fantástico. Tá. Aí, quando eu fui para o Gartner,
Cara, aí, Rodrigo, aí que acho que a ficha caiu. Eu tava, Aí que a coisa. pois falando da questão multifacetada do profissional, né? Eu cheguei Uhum, lá, bicho, era só nego PhD, assim, falando aquele inglês com sotaque britânico, uhum, fluente, assim, eu falei, cara, quem é que sou eu aqui falando com esse inglês todo quebrado, esse tosco, né? E aí, uhum. eu lembro muito, muito claramente o meu gerente falando assim, falou, Henrique, vamos usar isso aí. Eu acho que isso aí é uma vantagem que você tem. Todo mundo sou muito Olha parecido, muito isso. parecido. Vamos. Aí ele até falou um negócio que eu fiquei meio com o pé atrás. Assim, ele falou, Henrique, Ah, não fala que você é canadense, não, fala que você é brasileiro. olha isso. E aí Ok. eu falei, Hum. mas eu lanço a comunicação. Eu falei, olha, o importante aqui, você vai lá no palco, é você ser claro na mensagem. Né? Uhum. Porque a identity é complexo, a identity é um negócio assim, difícil e chato. Convenhamos, não é um negócio, Sim, é sim, legal, sim. é igual tocar música? Não, não é não. É um Não. negócio. Eu gosto hoje, é bacana, mas assim, não é igual tocar guitarra. Mas enfim, esse meu gerente falou assim: Henrique, o importante é ser claro, a clareza da mensagem tem que ser assim, inquestionável. Então, assim, o que eu fiz? Eu comecei a me gravar no celular, eu pegava o celular assim, gravava. Ok, Cara, vergonha pra caramba, vergonha, mas ok, aí eu gravava e escutava assim. Falei, putz, grilo, eu não tô entendendo nada que esse cara tá falando. Primeira ok, coisa, Uhum. não tô ok. entendendo nada. Porque Um assim, exercício de se auto-ouvir. Você de gravava auto-ouvir, vídeo também? Para poder ver seu gravando gesto? vídeo, postura no Legal, Uhum. legal, palco e tal, né? legal. Presença de palco, galera, né? Então, assim, aí eu tava ouvindo, cara, não tô entendendo nada que esse cara tá falando. Porque, assim, acho que talvez na ansiedade da gente Claro. soar fluente numa língua, a primeira coisa que Uhum, a gente tenta uhum. fazer é falar rápido, né? Uhum. Sim, E sim, sim. aí eu falei, não, não tá dando para entender. Então, Tá bom. aí eu diminuí, eu já falo rápido assim, mas tentei diminuir muito, usar as pausas para contraste também. Você para de falar. Uhum. Isso que eu vou falar agora é importante. Todo mundo Uhum. vai Ah, parar e tá prestar bom. atenção. Claro, Então, claro, assim, claro. cara, eu aprendi muito no Gartner com relação a isso, o que eles chamam de stagecraft, Tá né? bom, tá Uhum. bom. Então, assim, não tem nada a ver na fluência do seu inglês, não tem nada a ver, é a clareza da mensagem e a emoção que você está passando, que você quer que Uhum. a sua contrapartida. Obviamente, ajustando isso aí, você pode falar isso como estamos nós Claro, aqui, né, para um público na internet, mas Uhum. pode claro. ser numa reunião que está você com seu chefe, uma reunião. Tudo tem que ser ajustado também, né? Uhum, uhum. Ler como é que essa sala que está reagindo ao que eu estou falando, está sendo bem Importante. entendido. E se eu quero, por exemplo, vender uma ideia, falar, olha, se eu sou um CISO hoje, né, e o CISO é um cara que gosta muito de endpoint Uhum. security, mas ele não acha que a identity é importante, né? Eu falei assim, olha, Uhum, uhum, uhum. se você olhar lá o relatório do Verizon Identity Breach, Data Breach Report, cara, é mais de 80% dos ataques é Tá. comprometimento de credencial. Trazendo elementos de proporção na comunicação para poder trazer a Em, relevância, né? Então, isso, acho que para mim Claro. foi de novo amplificado no Gartner, Tá né? bom. Como você tirar da sua cabeça aquelas ideias que todo mundo, eu aposto, cara, todo mundo tem muita gente boa aí no mercado, com ideias Uhum. excelentes. Como é que a gente consegue colocar essas ideias de uma forma clara e de uma forma assim que como Claro. que se diz? Estruturada? E acionável é uma palavra, Ok. não, Uhum, né? uhum. Então, então, assim, isso foi uma outra coisa que eu aprendi muito no Gartner também, né? Que Tá, talvez é uma tá. vida que a pessoa não vê do lado do analista. Sim, Isso que você eu ia está lá no perguntar para palco e ti. fala, É, você está lá no é. palco, você está dando Porque o palestra. Gartner, ele é essa referência mundial de padrões, de É, frameworks, né, é um guidance, de fato, para as companhias de como elas podem olhar o mercado, olhar dentro de casa, né? E aí a gente está caminhando para o final da live aqui, mas se você puder compartilhar um pouquinho, porque durante esse tempo no Gartner, você foi responsável por um dos quadrantes, que hoje ele não está mais em cena, mas era o quadrante de Access and Management, né? Como que eram os bastidores disso? Como que isso te ajudou? E você citou uma coisa que acho que vou usar sua técnica aqui. Muito importante a gente parar e reparar. Mesmo que você está num estágio bom, senior, o alto nível da sua carreira, vale a pena você parar um pouquinho e se
autoavaliar, né? Muito. Se olhar, né? Não olhar, não só ouvir o feedback de fora, mas ouvir o seu próprio feedback, como você disse nesse caso, se gravar, mas parar um momento e falar, olha, aqui eu preciso melhorar, né? Nesse tempo de melhora, você disse que foi muito no Gartner, e como que foi essa época lá dentro com esse quadrante? Não, o Access Management está no ar ainda. Tá no... Ok. O Brian, É Brian verdade, perdão. Guthrie, o Brian Guthrie, eu era o mentor dele, eu saí, ele está fazendo um ótimo trabalho lá, então o Access Management ainda existe. O que eu matei foi o de IGA, Identity Governance Management. Perdão, E a fiz ironia confusão. é que eu estou numa empresa hoje que é empresa de IGA, né? Você fala, pô, por que você matou esse quadrante aí? Ia ser bom pra gente, né? Mas acho que uma das coisas que eu aprendi muito no Gartner é uma empresa que, obviamente, você vê a qualidade, não só da pesquisa que sai, né, bem escrito e tal, eles têm um time de editores ali, do lado do analista, né, eu era um analista ali escrevendo aquele quadrante mágico, etc., mas a parte de metodologia, a parte da ética, como esse negócio tem que ser escrito, tem que ser neutro, tem que ser... Ok. Isso eu levei para frente na minha carreira aí. Eu acho que foi uma das coisas que talvez mais me ajudaram também, é como avaliar umas coisas que a gente precisa avaliar, por exemplo, escolher ou competir entre fornecedores de uma forma muito ética. Então, a parte ética é muito grande, da forma... Perfeito. O jeito certo. Tem um jeito certo de você competir. E eu acho que isso é uma das coisas que eu aprendi muito lá. Perfeito, perfeito. Última pergunta que eu prometo, não sei se o Rodrigo tem mais uma. Não? Eu vou fazer aqui. Não, pode seguir a sua, depois deixa eu... Henrique, para quem quer hoje aí, como o Rodrigo trouxe um cenário, está migrando o cenário educacional, se preparando na faculdade, curso técnico, enfim, está entrando nas vagas iniciais da carreira de TI. Ou até mesmo a gente tem um propósito muito grande para ajudar quem quer migrar de uma outra área para vir para a identidade que já está em áreas de cybersecurity e outras. Qual que é um framework que você recomenda? Passos, vale curso, vale livro, vale treinamento, vale ChatGPT, vale tudo. O que você recomenda como passo? Eu acho que nada melhor do que a experiência mão na massa. Eu acho que ainda Legal. Então, assim, quem sou eu que um dia eu ia imaginar que eu trabalhar numa Microsoft da vida, né? Ou trabalhar no Gartner, né? Então, assim, ou o Savent, ser um SVP numa empresa americana, né? Então, assim, eu acho que, mas antes disso, o que a gente não entende é o ecossistema dessas empresas. Então, essas empresas, elas precisam de parceiros, igual eu lá em Belo Horizonte, parceiro da BMC. A Microsoft vai ter um monte de parceiros aí de implementação, de consultoria, a IBM, a Oracle, a Savent, a gente está contratando, hein, pessoal? Mas, enfim, eu sugiro começar nessa parte delivery, é o que funcionou muito bem para mim, né? Pegar aquele manual, como é que eu instalo esse negócio aqui? E aí começar por aí. E talvez você não vai, o seu primeiro emprego talvez seja, se der muita sorte, vai direto numa empresa legal, numa empresa bacana, mas os parceiros também são muito bacanas. Esses são os nossos parceiros da Savent, por exemplo, né? Eles vão lá, são eles que estão colocando a mão na massa, implementando o software lá. Então, assim, eu sugiro uma carreira em delivery primeiro, para te dar essa experiência de mão na massa e instalar o software. E se não for no fornecedor diretamente, procurar nessa rede, nessa cadeia aí de parceiros desses outros fornecedores. Legal, perfeito. Inclusive, eu venho de delivery, pós-venda, o Rodrigo também. Também. Não é? Aí, olha só. Todo mundo. É comum. Vai lá, Rodrigo, desculpa, eu te atrapalhei. Não, eu digo sempre que é a melhor escola, né? Assim, eu aprendi Microsoft Identidade como outsourcing lá na IBM, né? Assim, que já era uma empresa grande, mas assim, como você falou, pode ser parceiros menores, empresas menores que fazem, mas isso é o que vai te dar exposição para você. Mão na massa. Eu tô com uma mentee, né? Que é uma menina nova que foi contratada no time. E ela me perguntou, como é que você fez o seu ramp-up de IGA? Eu falei, sabe como eu fiz o ramp-up de IGA? Eu criei o laboratório e eu comecei a fazer as coisas. Eu comecei a fazer o deploy, o Let's Talk Workflow, né? Join and Move Reliever, aquela coisa toda. Assim, tem pessoa, e também tem isso, né, Henrique? Tem pessoas que têm estilos diferentes de aprendizagem, né? Então, eu sou muito visual. Se eu não vejo o negócio, eu não consigo absorver aquilo. Então, assim, eu preciso ver na minha frente e falar, e aí minha cabeça funciona. É isso aí, galera. No delivery aí para você ver. Nós três aqui tivemos talvez uma origem muito semelhante. Eu acho que não é por acaso, não. Não é por acaso, não. Não. E ajuda muito.
Henrique, frase final, dica final, conselho final para quem almeja não só entrar para a área de segurança, mas agora você é um pouco mais amplo, para vir para a área tech, né? E para abraçar, acho que uma coisa que a área de tech não tem é fronteira. Uma vez que você tem o skill, você tem essa iniciativa e tem a comunicação pronta, você é um profissional sem fronteiras, né? Qual que é a sua percepção, sua dica valiosa para impulsionar esse profissional que quer ser esse profissional global? Olha, a gente falou bastante hoje aqui nessa live, Uhum. mas eu acho que precisa ter essa ênfase grande em comunicação, sim, né? Comunique, preste atenção como está sendo a clareza da sua mensagem para o mundo externo. Trabalhe isso, é treino, gente, é treino, né? Então, assim, por mais que pareça difícil, por mais que sinta vergonha em fazer, exercite isso, sim. Eu acho que duas coisas. Primeiro, a comunicação, investir nisso. E outra coisa é investir no lado pessoal da área Ok. técnica, né? Porque o tech tem muita coisa doida acontecendo aí com IA, essas coisas. Eu acho que o lado humano, né? A tomada de decisão ainda tem que ser tem que ser na mão dos humanos. Eu acho Concordo. que essa tomada de decisão também vai depender muito dessa clareza em comunicação. Então, primeira coisa, comunicação. Segunda coisa, abraçar esse lado humano. No meu caso, foi meu sotaque mineiro, né? No caso de vocês, pode ser outra coisa. Mas desejo muita sorte. Eu acho que é uma experiência muito recompensadora, essa profissão de cyber e identity em específico. E qualquer dúvida, a gente está aí no LinkedIn, pode perguntar o que precisar. Para mim é sempre um prazer ajudar também. Perfeito. Inclusive, você tem um papel muito importante no LinkedIn de anunciar posições abertas, né? Cara, eu É comecei isso que isso, você faz também, não né? sei como que começou, mas sempre, né? I am hiring jobs, careers. Eu acho que ajudar. Eu comecei assim, isso me faz sentir bem. Quando eu conecto uma pessoa legal Ótimo. com uma vaga legal, pô, eu sinto bem quando isso acontece. Então, tenta achar algo que faça vocês se sentirem legal também. Perfeito, perfeito. Henrique, muitíssimo obrigado, cara. Não sei nem como agradecer você. Eu ia prometer para você um pão de queijo, mas não é uma moeda de troca justa aí. Você conhece os melhores pão de queijo de todo mundo aqui. A gente vai mandar um pão de Né? queijo. Eu vou para BH semana que vem, eu vou te mandar um pão de queijo do verdade. Verde Mar por Pô, correio. não, eu vou estar em São Paulo aí, pessoal. Não, eu vou lá no evento, no IAM Tech Day em São Paulo. Pronto. Pô, eu vou Perfeito. comer os pão de queijo, vou comer um doce de leite Viçosa, vai ser bom demais, Isso aí. galera. Vamos lá, ué. Perfeito. Então, pré-marcado, a gente tenta marcar alguma coisa em São Paulo aqui na região do IAM Tech Day. Vamos encontrar lá. Vamos sim. Henrique, Combinado. obrigado mais uma vez, cara. Excelente manhã para ti, excelente semana que está acabando, final de semana. E obrigado por inspirar a gente nessa sessão aqui. Foi maravilhoso. Vamos lá, pessoal. Bom demais. Obrigado aí. Fico feliz. Valeu, obrigadão. Obrigado, Rodrigo. Grande parceiro de sempre. Obrigado, gente. Obrigado, Henrique. Prazer aí falar com vocês. Bom feriado aí para quem está no Brasil, né? É verdade, amanhã. Rock and roll, galera. Até mais, rock and roll. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.